Nessa aula, nós vamos conversar um pouco, fazer um paralelo, um pequeno paralelo entre testes manuais e automatizados. E por que eu estou trazendo isso logo assim de cara? Porque primeiro, bom, se você já me conhece, conhece meu trabalho, vê que eu tenho diversos cursos na área de automação. Esse é o meu primeiro relacionado a testes manuais e praticamente todo o curso de Selenium, pelo menos eu lembro muito bem de ter feito toda uma justificativa de por que que era interessante a gente criar os testes automatizados ao invés de ficar apenas com os testes manuais. Enfim, nessa aula eu vou querer mostrar, fazer um paralelo para ver, primeiro da justificativa, repetir, caso você não tenha visto os outros cursos, por que que eu acredito que os testes automatizados realmente são importantes, e depois também para mostrar que, apesar disso, apesar de ter os testes automatizados, de ter uma bateria que está cobrindo tudo, os testes manuais continuam sendo importantes. E é até um motivo pelo qual também eu optei por esse formato de estar aparecendo aqui na tela, porque esse curso ele vai ser assim, muita conversa, não vai ter código, eu vou até apresentar alguns slides, mas são poucos. Então, para a tela não ficar parada o tempo todo e você só ficar escutando o que eu estou falando, quase que um podcast, eu achei interessante eu me colocar aqui, não sei porquê, desculpa, mas pelo menos vai ficar um pouquinho mais dinâmico aqui o curso. Então vamos lá. A minha principal justificativa é que os testes manuais, eles são lentos, eles são mais lentos de se executar. Então vamos dar uma olhada em um gráfico que eu vou tentar fazer aqui para a gente discutir esse assunto. Primeiro fazer os eixos, onde aqui vai ser o nosso esforço, e aí entenda como quiser, se vai ser o seu trabalho, tempo em dias, em horas e semanas, não importa, só para dar uma ideia de proporcionalidade. Só colocar algumas medidas aqui. E aqui eu vou colocar que serão as nossas iterações, que novamente seria o que você quiser. Pode ser a sua sprint, pode ser uma demanda que você tem, enfim, algum trecho de tempo em que você vai desenvolver uma determinada funcionalidade, um determinado módulo e disponibilizá-lo, seja lá para quem for, pode ser até para homologação, enfim. Colocar também mais algumas graduações. Pronto. Então aqui, quando a gente vai pensando no ciclo de desenvolvimento, então quando a gente vai desenvolver uma determinada aplicação, bom, na primeira iteração eu vou pegar um conjunto de funcionalidades, vou desenvolver e eu vou ter, sei lá, 2 semanas de prazo, vai ser algo desse tipo. Então aqui vai ficar o meu esforço de desenvolvimento. Então, passadas essas 2 semanas, ou durante essas 2 semanas, depois a gente fala um pouquinho sobre isso, mas essas funcionalidades que foram criadas, elas precisam ser testadas para que eu possa entregá-la com um mínimo de segurança. Então eu também vou precisar ter um esforço de teste aqui. Ele levou 2 semanas para fazer o teste, sei lá, vai levar uns 3, 4 dias, então o esforço de teste vai ficar um pouquinho aqui mais embaixo. Ok? Na próxima iteração, quando a gente vai criar novas funcionalidades, o tempo continua o mesmo. Eu vou ter 2 semanas, eu vou fazer o que der para fazer nesse tempo. Então, aqui está o meu esforço de novo na segunda iteração e já deu para perceber que o desenvolvimento ele vai ficar aqui estável, porque eu sempre vou fazer o que der para fazer nesse período que eu tenho para iteração. Então, o desenvolvimento ele sempre vai ficar estável. Mas o teste não. Por quê? Na primeira iteração, vamos supor, eu tinha 2 telas e eu levei 4 dias, eu acho que eu falei, para testar essas 2 telas. Então aqui está o meu esforço. Na segunda iteração, eu criei mais 2 telas. Então, bom, se eu levei
4 dias para testar 2 telas, eu vou querer 4 dias de novo para testar essas próximas 2 telas. Então, tenderia a ficar constante, correto? Não, não está correto. Porque em se tratando de teste, esse esforço ele vai se acumular. Por quê? Porque quando eu fizer uma segunda iteração, novas funcionalidades, eu não devo testar apenas essas funcionalidades. Eu devo testar, fazer uma bateria de regressão, ou seja, vou testar o que acabou de ser entregue e eu vou testar o que já existia antes, que é para garantir que esse desenvolvimento não acabou quebrando o que já existia. Então isso vai se acumulando. Então, se eu levei 4 dias aqui, vamos supor que essa tela foi até mais simples e eu vou levar, só vai me custar mais 2 dias. Então, o acumulado ficaria em 6 dias, algo desse tipo. Então, aqui vai pegar um pouquinho mais. Na próxima iteração, que adicionaram mais funcionalidades e vai acumular aqui no esforço que eu vou precisar. Um pouquinho mais e a gente consegue ver que se eu tivesse habilidade, isso ficaria reto, chegando em um determinado ponto em que eu vou precisar de mais tempo para testar do que eu tenho em um sprint. Se eu estou levando 2 semanas para desenvolver, eu aqui nesses pontos eu iria estar precisando de 3, 4, 5 semanas para conseguir testar tudo. E isso não é interessante, porque eu vou ter que fazer algumas escolhas. Ou realmente eu vou atrasar uma entrega para eu conseguir testar tudo, ou o que realmente acontece na vida real é que eu vou sacrificar funcionalidades a serem testadas, e isso de forma manual. Porque se eu pegar aqui nessa primeira iteração e eu testei tudo relacionado a essas telas, quando eu for reexecutar esses mesmos testes na próxima iteração, eu não consigo aproveitar nada. Eu vou ter que retestar, vou ter que passar novamente por todas as telas, enfim, eu vou gastar praticamente o mesmo tempo e ainda vai ser acumulado com o tempo das próximas funcionalidades que foram criadas. Então, uma das motivações pelo qual os testes não são sustentáveis de forma manual é essa, porque à medida que o desenvolvimento vai aumentando, o esforço de teste também vai aumentar bastante, e para eu conseguir garantir aquela mesma qualidade, eu vou chegar em um ponto que o teste vai ser maior que o desenvolvimento. O esforço para teste vai ser maior que o desenvolvimento. Então essa, para mim, é a principal motivação pelo qual não tem como viver só com testes manuais. E agora vamos ver um paralelo com os testes automatizados. Então vou retirar isso aqui e vamos ver novamente agora esse gráfico, só que comparando os testes manuais com os testes automatizados. Eu só vou precisar fazer um ajuste nesse gráfico, que na verdade agora não são mais iterações, serão execuções. Pronto. E agora vamos fazer aquele gráfico, aquele mesmo gráfico dos manuais que a gente viu, que é um esforço acumulativo. Então vai crescer dessa forma aqui linear e sempre mantendo essa proporção. Então aqui são os manuais. Agora, se a gente for pensar no escopo dos testes automatizados, vai ser um pouquinho diferente. Por quê? Inicialmente aqui, na primeira execução que eu for fazer esse teste, eu ainda não tenho o teste automatizado. Isso é um script que a gente precisa codificar, enfim, vai ter uma série de trabalhos além de apenas executar. Então, o esforço inicial de um teste automatizado é muito maior. Então, de cara, o que a gente já consegue inferir aqui? Se eu precisar fazer só um teste, só uma bateria de execução, eu nem olho para o automatizado. Eu vou fazer manual, que sai muito mais barato. Então, pronto. Aqui, primeira execução, teste automatizado é muito mais caro. Segunda execução,
No manual a gente já conversou que eu não consigo aproveitar nada. O mesmo esforço que eu fiz na primeira execução de teste, eu vou ter que refazer na segunda execução de teste. Eu vou ter que abrir a página, vou ter que navegar, vou ter que ver os resultados, porque é justamente isso que eu quero garantir, que o comportamento continua o mesmo. Então, para eu conseguir garantir esse comportamento, eu tenho que repetir esse comportamento a cada execução. Já pensando aqui no escopo dos automatizados, o script que eu fiz para a primeira iteração, não joguei no lixo. Ele já está lá feito. Então, tudo que eu preciso fazer é talvez fazer algum ajuste, pode ser que mudou algum detalhe na tela e eu preciso ver um locator, talvez eu precise ver alguma estratégia de massa de dados para eu conseguir garantir a repetitividade daquele teste, enfim, mas o principal já está feito. Então, o custo, na verdade, vai ser esses pequenos ajustes e o tempo de execução, que é dar um play e esperar sair o resultado. Ou seja, eu não preciso nem realmente esperar. Posso botar isso para ficar rodando à noite, a cada commit. Enfim, no curso de Jenkins, a gente fez um pipeline em que, quando você comitava o código, ele pegava, fazia os testes unitários, gerava uma versão do back-end, testava o back-end, gerava uma versão do front-end, testava o front-end, e se tudo isso passasse com sucesso, aí sim ele fazia o deploy em produção. Enfim, eu não preciso esperar isso. O tempo que eu gastei, na verdade, foi criando esse script. Depois disso, a nossa bateria, o nosso pipeline vai garantir que esses testes sejam executados. Então, o tempo agora acumulado na nossa segunda execução vai ser, bom, já gastei isso aqui, mais um pequeno ajuste que eu tive nessa sprint. E aqui, novamente, a gente vai aumentando, só que acho que você está percebendo que a curva está muito menos acentuada do que nos testes manuais. E aqui vai chegar em um momento em que o esforço para fazer a execução dos testes automatizados vai ser muito menor do que o esforço necessário para ficar fazendo testes manuais diversas vezes. E aqui ele começa a se pagar e começa a valer a pena. Então, eu tendo uma bateria de testes automatizados, eu vou ter mais segurança e eu também vou ter um incentivo maior para testar cada vez mais a minha aplicação. Se eu tivesse só testes manuais, eu ia provavelmente deixar para o final de uma sprint, para um dia antes da entrega de uma determinada versão, e uma vez que encontrar um erro nesse ponto, já teve desenvolvido. Esse erro já foi criado há, sei lá, 2 semanas, 1 mês, 2 meses atrás. O pessoal não sabe mais nem o que foi, como é que foi, o porquê que foi, e fica muito mais complicado de fazer a correção desse erro. Já no automatizado, não. Se eu fiz um commit e ele pegou o erro naquele momento, ele vai dizer, olha, o teste de ontem passou tudo. Teve um commit, dá para ver até quais foram as linhas de código alteradas, e depois esse commit quebrou. Então, sei exatamente que o problema está bem naquele trecho de código que foi alterado. E isso me dá muito mais segurança para que eu possa evoluir uma aplicação. Então, é nesse ponto que eu considero que os testes automatizados eles têm uma grande vantagem em cima de testes manuais. Bom, mas quando a gente pensa em testes automatizados, a primeira coisa que vem na minha cabeça é a pirâmide de testes. Bom, existem várias formas de representar essa pirâmide. Vou até sumir um pouquinho para conseguir ver a imagem toda. A representação que eu mais gosto é essa do Martin Fowler. Por quê? Porque ele traz aqui a ideia da proporcionalidade dos 3 níveis principais, que seriam os testes unitários, os testes de serviço, e aí pode falar em API, back-end, enfim. E os testes de interface gráfica, que seria através da visão do usuário eu consigo testar toda a aplicação. Outros nomes comuns também, testes end-to-end, testes funcionais também. Quando o pessoal fala testes funcionais, normalmente está falando desse nível aqui.
E além dessa questão de proporcionalidade, que você já está percebendo que unitário tem mais que serviço, que tem mais que interface gráfica, ele também traz uma ideia em relação a tempo de execução. O unitário executa muito rápido, na casa dos milissegundos. Teste de serviço já vai chegar assim em 1 segundo, 2 segundos, algo desse tipo. E testes através da interface, eu já tive testes da casa dos minutos, sei lá, 5, 6, 10 minutos para executar um teste. Claro que era uma funcionalidade bem extensa, mas normalmente fica acima de 10 segundos. É raro você ver um teste desse tipo que seja abaixo de 5 segundos. E aqui do outro lado também, ele dá uma ideia de custo. Que custo seria esse? O custo para criar, o custo para executar, o custo do ambiente também, porque aqui em testes unitários eu só preciso ter o código na minha máquina que eu consigo executar. Para testes de serviço, eu já preciso ter a API, o back-end, enfim, o provedor de serviços deve estar no ar. Eu preciso ter um banco de dados no ar, aí já vai ter uma comunicação aí entre serviços, talvez alguma outra dependência. E quando chega nesse nível, além disso tudo, eu ainda preciso ter a camada de apresentação disponível. Ou seja, eu vou acessar a camada de apresentação que vai acessar o back-end, que vai conversar com as dependências, que vai conversar com o banco, enfim. Para isso aqui poder ser executado, eu preciso ter toda a infraestrutura da minha aplicação no ar para que eu consiga testar dessa forma. Claro que esse aqui é o mais completo, porque ele vai testar a aplicação de uma ponta à outra. Só que eu tenho que considerar que ele é mais lento e ele é mais caro. Então, uma regra geral que você pode extrair daqui é que o que puder ser testado nos níveis mais baixos, teste, e deixe aqui apenas o realmente importante. Então, a gente tem que sempre pensar nesse equilíbrio para garantir essa pirâmide. Daqui a pouco eu vou voltar um pouquinho sobre ela, mas é agora um ponto que eu gostaria de trazer aqui é que essa pirâmide ela só está tratando de testes automatizados. Mas e aí, a gente não faz testes manuais? Claro que não. Existem outras representações da pirâmide em que essa adaptação aqui foi minha, porque como eu já tinha colocado isso do Fowler, eu tomei essa liberdade de colocar os manuais. Eles representam os manuais acima do topo da pirâmide e no formato de nuvem, porque é algo que a gente não tem mais controle de proporcionalidade, de tempo, de custo, enfim, aqui é o quanto você conseguir, o quanto você achar necessário, você vai fazer em testes manuais. Isso realmente é algo bem aberto e esse curso é justamente para isso, é para tentar mostrar boas práticas para você criar testes manuais, tentar dar estratégias que você pode seguir e, claro, ampliar seus horizontes para que você possa, inclusive, criar novas estratégias, porque a gente vai ver no decorrer do curso que testes manuais, eles são bem livres e eu ouso dizer que eles são infinitos. Eu posso testar de diversas maneiras que eu nem consigo imaginar agora no momento. Cada situação vai te trazer novas ideias. Eu vou dar algumas aqui e eu espero que te ajude a você conseguir criar novas ideias também a partir disso. Agora, falando em relação a essa proporcionalidade que eu disse, o formato de pirâmide que deve ter mais unitários, pouco menos de serviço, menos ainda de interface, e os manuais aí para pegar algo que você ache importante de cobrir, uma vez que você já tenha essa bateria inicial automatizada para garantir o básico. Então, quando você quebra esse formato da pirâmide, você cai em uma estrutura que é bem comum, que seria a pirâmide invertida, que muitas vezes você chama de cone, e também às vezes de sorvete quando você faz essa representação de nuvem em cima. E eu gostei bastante dessa imagem, porque ela colocou os testes de interface, os testes end-to-end automatizados no topo, um negócio gigante,
que é o que eu vejo em muitas empresas e normalmente elas têm problemas porque essa bateria ela começa a ficar muito pesada, muito demorada, muito instável e, e eu gosto muito dessa representação do sorvete derretendo para mostrar a quantidade de erros que está corroendo a confiança da sua bateria. E aqui embaixo vem os testes unitários, enfim, os outros níveis de teste quando existem. Então eu gosto bastante porque ela ilustra exatamente o desequilíbrio que causa quando você não respeita a proporcionalidade da pirâmide. Então, o que eu queria realmente passar como ideia aqui nessa nossa primeira aula teórica do curso é que ambos são importantes, testes manuais, testes automatizados, e cada um tem a sua razão para existir. Enquanto os testes automatizados, eles vão garantir que aqueles roteiros que foram criados, eles vão se repetir a cada execução, a cada commit que você fizer, e vai garantir que aquilo está funcionando, isso é um ponto. E uma vez que você tenha essa rede de segurança garantindo o básico, através de testes manuais, você vai ficar livre para criar novas estratégias e procurar navegar na aplicação usando outros olhos além de será que está salvando o usuário com sucesso? Será que está validando um campo obrigatório? Isso eu não queria me preocupar de forma manual porque vai ficar muito repetitivo. Eu lembro que nas aulas de automação lá do Selenium eu colocava até um cara dormindo, dizendo que era uma atividade extremamente chata e repetitiva fazer testes manuais desse tipo. Só que, nesse escopo, nesse curso, a ideia não é que eu vou te ensinar a ler um roteiro de teste e reproduzir aquilo tudo de forma manual. Não, não é isso. Se você tem um roteiro de teste, é um forte candidato para automação. Aqui uma vez que a gente tem automação feita, que o básico está garantido, o que mais eu posso testar para tentar trazer segurança para a nossa aplicação. Essa é a ideia principal. E para fechar a aula, eu queria só trazer essa citação, deixe-me sumir, do James Whittaker, que ele fala que se os testes forem julgados pela quantidade de vezes que são realizados, a automação vai ganhar sempre, porque, como a gente já viu, a automação consegue executar bem mais rápido e me dá esse poder da repetitividade. Eu vou conseguir testar sempre que eu criar uma nova versão, sempre que eu colocar uma vírgula no meu código, eu posso testar tudo para ver se essa vírgula não quebrou a aplicação. Porém, se o julgamento do teste for baseado na qualidade dos testes executados, então os manuais vão levar alguma vantagem, porque é exatamente nesse ponto que a gente consegue agregar mais valor em termos de qualidade para a nossa aplicação. Ou seja, eu vou ter uma bateria que vai garantir o básico de forma automatizada, e agora, depois disso, eu vou estar livre para usar minha cabeça e procurar novas rotas que a gente vai ver ao longo do curso, que são, desculpe dizer, mas são infinitas. Mas a gente vai tentar trazer algumas estratégias que busquem ajudar a você direcionar melhor como que você vai testar uma aplicação de forma manual e não através de scripts, e sim através de explorações. E a diferença entre esses dois pontos, que são testes scriptados, por assim dizer, e testes exploratórios, vai ser o assunto da próxima aula. Então, até lá!